deu uma entrevista ontem à noite, quinta-feira, à Fox News, e ele anunciou que os Estados Unidos vão fazer ataques por terra no México contra os cartéis de drogas, tá? Ele disse que já conseguiu eliminar 97% do tráfico de drogas feito por barcos e que agora vai partir para os ataques por terra contra os cartéis. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse. Daqui a pouco eu tenho que me despedir do Silvio Navarro, mas antes vamos falar aqui de Venezuela, né? O Donald Trump falou hoje que havia uma segunda onda, não sei se ele está falando sério, mas... Tá falando sério. Pode ser também uma forma de manter a pressão, mas né? Ele já tinha falado isso antes. Ele falou que havia uma segunda onda de ataques contra a Venezuela prevista e ele afirmou que, não vai rolar, cancelei, porque eu tenho visto uma demonstração do governo interino, da Dercy Gonçalves, da Delcy Rodrigues, está disposto a colaborar com os Estados Unidos. Começou poucos, né? Mas começou a soltar presos políticos. Parece que há 18 mil, né? 18 mil presos políticos na Venezuela, um negócio absurdo. E o Donald Trump, então, anunciou: cancelei a segunda onda de ataques prevista, que parece não ser necessária. No entanto, todos os navios permanecerão em seus postos por questões de segurança. E aí o Trump exaltou o trabalho conjunto com a Venezuela, principalmente em relação à reconstrução em uma forma muito maior, melhor e mais moderna da infraestrutura de petróleo e gás do país. E o Trump anunciou que pelo menos 100 bilhões de dólares serão investidos pelas grandes empresas petrolíferas e anunciou que se reunirá com elas nesta sexta-feira na Casa Branca. Emenda o México ou falamos de Venezuela primeiro? Não, pode falar do México. Posso emendar? Então tá. Porque o Donald Trump deu uma entrevista ontem à noite, quinta-feira, à Fox News, e ele anunciou que os Estados Unidos vão fazer ataques por terra no México contra os cartéis de drogas, tá? Ele disse que já conseguiu eliminar 97% do tráfico de drogas feito por barcos e que agora vai partir para os ataques por terra contra os cartéis. E aí ele falou o seguinte: os cartéis estão comandando o México. É muito triste ver o que aconteceu com aquele país. Os cartéis mandam e estão matando 250, 300 mil pessoas nos Estados Unidos todos os anos. As drogas devastaram famílias americanas. Max. Então, eu vou querer mostrar, eu pedi para o Bob preparar aí uma imagem, daqui a pouquinho ele vai mostrar a imagem para vocês, porque tudo isso que o Lacombe falou, essas notícias estão relacionadas, por isso que eu até fiz questão dele ler juntas, tá? O Donald Trump, ele tomou a decisão de reescrever a geopolítica mundial. Ele tomou a decisão, tá, de impedir que petróleo sancionado chegue na Rússia. E, óbvio, vocês têm que entender que existe um sistema, né, que é organizado, que tem aí vários países, tá, que compõem esse sistema que é capitaneado pelo eixo Rússia e China. Tá? Então, aí nesse gráfico, o que ele tem de interessante? Né? É um gráfico do Financial Times, tem acho que 2 ou 3 dias que eles publicaram, e falando, olha, o México, ele tomou o lugar da Venezuela e se tornou, né, o país que mais envia petróleo para Cuba. E aí, você pode ver ali, acho que pode aumentar o gráfico todo aí, Bob. Então você percebe aí o seguinte, olha, o Venezuela é o azul, que foi ali descendo, né? O México é o vermelhinho ali, que foi subindo, tá? E você ainda tem a Rússia, interessante.
a Rússia, depois da guerra, ela não consegue mais mandar petróleo para Cuba, tá? Então, percebe o que o Donald Trump está fazendo, né? Ele acabou agora, está acabando com o envio de petróleo da Venezuela, tanto para Cuba quanto para a Rússia. Tá? Hoje, inclusive, teve... Pode colocar aqui na tela junto. Teve, inclusive, hoje uma apreensão de mais um petroleiro ali no Mar do Caribe, um petroleiro que teria saído da Venezuela. Então, já é o 5º petroleiro que as Forças Armadas Americanas conseguem apreender nas últimas semanas, levando petróleo sancionado. Provavelmente seguiria esse também para a Rússia, né? Normalmente esses petroleiros saem do Irã, abastecem ali na Venezuela e vão até a Rússia. A tal da... seria uma espécie de frota fantasma que tenta ali quebrar o bloqueio que existe tanto contra o Irã, né, tanto contra a Rússia. Lembrando que para o Donald Trump é muito importante acabar com a guerra da Rússia e a Ucrânia. Então, o que ele está fazendo? Ele está sufocando a Rússia. Então, ao dominar a Venezuela, ao controlar ali o Mar do Caribe, ele já garante que não sai mais petróleo da Venezuela. Tá? Ao controlar os cartéis, né, ao derrubar os cartéis de drogas no México, que é o que ele está prometendo agora, isso vai fazer com que boa parte do financiamento da esquerda, principalmente na América Latina, não ocorra mais. Inclusive, vocês viram ali pelo gráfico, ele também vai sufocando Cuba. Então, para os Estados Unidos conseguir uma mudança de regime em Cuba, é muito estratégico essa ação que ele está fazendo, tanto na Venezuela quanto no México. E aí, se cair, né, agora a Venezuela já está praticamente sob a influência dos Estados Unidos e não mais de Rússia e China. A mesma coisa acontecendo no México, a mesma coisa acontecendo em Cuba. Se os Estados Unidos conseguir comprar a Groenlândia, que é o que mais provável que aconteça, né, e provavelmente vai querer ter um domínio maior sobre o Canadá também. Se isso tudo se consolidar, e é o caminho que a administração Trump está decidida a fazer, tudo está indicando a isso, acaba quase por completo a influência do eixo russo-chinês nas Américas, que é o que está sendo chamado agora de hemisfério ocidental. Então, todo esse movimento vai fazer o quê? Vai enfraquecer a Rússia de tal forma que ou ela vai ter que ter um acordo de paz, ele vai ter que assinar um acordo de paz com a Ucrânia, ou ela vai querer ir para uma guerra total, né? Acho difícil que essa segunda opção aconteça. Mais provável é que os Estados Unidos, sufocando a Rússia do jeito que eles estão fazendo agora, a Rússia seja obrigada a assinar um acordo de paz. Lembrando que no Irã, foi uma notícia de 2 horas, o Reza Pahlavi, né, fez uma postagem grande lá no X, onde ele pede na verdade, ele diz para que Donald Trump esteja preparado para intervir no Irã. A gente viu cenas de dezenas de cidades no Irã, milhões de pessoas protestando contra o atual regime iraniano, inclusive trocando a bandeira, né, tirando aquela bandeira do regime iraniano e colocando aquela bandeira do Irã com o leão e o sol, que é a da família do Shah, né, do Reza Pahlavi. Então é muito provável que aconteça essa mudança de regime no Irã e talvez os Estados Unidos tenham que intervir. Por quê? Porque as forças armadas ali, né, as forças islâmicas, né, iranianas, elas começaram a atirar nos manifestantes com munição real, usando força letal. Parece que eu vi uma ONG que teria contado aí 45 mortos. Os direitos humanos do Irã, Iran Human Rights, estão dizendo em quase 50 já. Inclusive 8 menores de idade. Civis, né? Civis. Manifestantes.
Olá, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho. Gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Em 2023, quando Lula assumiu a presidência do Brasil, eu sabia que a mídia conservadora teria vida difícil no Brasil e assim aconteceu. Por isso eu criei o canal Olavo do Carvalho, para manter você que está aí do outro lado bem informado, trazendo sempre as notícias do dia, as melhores análises políticas, opiniões que você não vê na grande mídia. Então eu gostaria de agradecer a você que deixou sempre o seu like, que compartilhou o vídeo, que comentou aqui. Você faz parte do canal Olavo do Carvalho e a gente chegou a quase 200 milhões de visualizações em pouco mais de 2 anos. Você fez total diferença para que mais pessoas tivessem boa informação. Fica aqui o meu muito obrigado e eu quero te dar um recado breve que a gente tem vídeos novos no canal aqui todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Vou tentar trazer agora entrevistas como o Thiago Pavinato, estou tentando o Alan dos Santos, já conversei com o Paulo Figueiredo e isso é graças a você que assiste aqui, que interage com o canal. Você, principalmente você que é membro aqui do canal, você que não é, pode se tornar entrando no link que está aqui na descrição. E assim a gente vai construindo aos poucos um país melhor, informando as pessoas, porque a gente não pode desistir, né, do nosso Brasil. Então, até a próxima e o meu muito obrigado e um próspero 2026 para você e sua família. Até mais.